Eu quero convidar você, por gentileza, para que você possa abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho segundo a narrativa de Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo número 5. Nós vamos ler dentro das bem-aventuranças. Porém, nós vamos ler apenas um único versículo dentro desse texto, que se encontra no versículo de número 4. Mateus, capítulo 5, versículo de número 4. E eu os convido para que, a uma só voz, nós possamos ler esse texto, e então, através dele, retirarmos lições para o nosso coração. Vamos ler, a uma só voz. Bem-aventurado. Amém. Glória a Deus pela sua bendita e preciosa palavra. Nas Escrituras nós somos encorajados a ler vários textos que uma leitura um tanto quanto distante, não tão apurada ou então investigativa, nos faz entender aspectos talvez estranhos. Porque as Escrituras, ela é cheia de contrastes. O que são contrastes? Verdades que vão na mesma direção, mas que por muitas vezes elas se esbarram em quesitos diferentes. Como por exemplo, o texto de Tiago, lá no capítulo de número 1, no versículo número 2, o irmão de Cristo que está levando uma mensagem para a igreja que está na dispersão, para os judeus, que estavam sendo perseguidos em Jerusalém, e agora saindo para todos os lados. Tiago vai dizer assim no versículo número 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Algo estranho. Obviamente, se nós não entendemos o contexto de Tiago, nós iremos perceber que há algo, pelo menos, no mínimo, questionável em relação à sua postura. Como, por exemplo, como ser alegre, como me alegrar, como agradecer, como ser feliz diante de provações. E Tiago não diz que são uma provação, que é uma provação apenas, não. O texto na língua grega, ele vai dizer assim, como se fosse várias cores, ao aspecto de que as provações são diversas, distintas, e às vezes inesperadas. Mas como ser então alegre diante das provações? Como, Senhor, há uma matemática que não soma. Se nós para 2 mais 2 para nós é igual a 4, para isso não é para Deus. Para Deus 2 mais 2 nunca será 4, talvez pode ser uma conta diferente, porque Ele mesmo vai dizer que é melhor perder do que ganhar, algo muito estranho. Ao mesmo tempo, quando nós vamos ler a história do apóstolo Paulo, também nos constrange da mesma forma. Paulo, quando está na carta de Coríntios, no capítulo número 12, na sua segunda carta, trazendo uma memória dos cristãos, algo que ele desfrutou de maneira tão profunda, que nenhum homem na face da terra viu o que ele viu, o terceiro céu. E ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que é algo maravilhoso, algo extraordinário, que Deus me permitiu ver. Mas ao mesmo tempo ele diz, me foi colocado um espinho na carne. Enviado, um mensageiro de Satanás para me esbofetear todos os dias. Mas qual é a conclusão dele diante desse cenário? Ele diz a sua conclusão, no capítulo 12, versículo número 10, que ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Algo que aparentemente parece estranho. Como sentir prazer em injúrias, angústias e sofrimentos? Será que Paulo era alguém que tinha um pensamento um tanto quanto esquisito a respeito da vida? Ele se sentia melhor quando estava sob pressão, quando estava enfrentando tribulações? Para ele isso era uma motivação? Em certo sentido, sim,
porque a sua motivação estava em Cristo Jesus, e ser perseguido pelo nome de Cristo o motivava a continuar crendo, confessando, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo. Mas é um tanto quanto antagônico, ou até mesmo incompreensível pensar que tal homem sente prazer nas injúrias e nas angústias. Certamente quando eu e você somos angustiados, enfrentamos injúrias, difamações, nós não oramos ao Senhor no nosso quarto e dizemos: ó Deus, como é bom ser injuriado. Ó Deus, como é bom ser perseguido. Você ora assim? Eu nunca orei assim. Pelo contrário, ó Deus, tenha misericórdia, me ajude. Olha que essa pessoa está falando, olha, está difamando o meu nome. Senhor, estabeleça a sua justiça, mostre, Senhor, o erro dela, faça alguma coisa. Nós clamamos assim, mas Paulo diz: eu sinto prazer em ser perseguido, injuriado e viver em angústias por causa do nome de Cristo. Da mesma forma, o Senhor Jesus, aqui nesse texto que lemos, nos mostra essa contradição, ou aparente contradição. Se no versículo número 4 ele diz que bem-aventurado é aquele que chora, no versículo de número 10 para frente ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Observe o texto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Algo que parece estranho, o Senhor Jesus está dizendo: seja alegre enquanto as perseguições vêm sobre a sua vida, seja exultante, glorifique o nome de Deus, porque isso é bom. Mas como ser feliz angustiado? Como ser feliz no choro, na angústia? Apenas parece que é algo estranho, que não se conecta. Mas dentro da graça, da vontade, do consolo de Deus, isso tudo se conecta de maneira harmoniosa. E às vezes nós nem compreendemos. O texto que lemos se encontra dentro do grande sermão de Cristo, que está registrado em Mateus capítulo 5 até o capítulo número 7. Lucas também registra não todo o Sermão do Monte, mas parte do Sermão do Monte no seu Evangelho. E dentro desse texto, algumas coisas nos chamam a atenção. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está trazendo aspectos da lei moral e da lei civil, dizendo e mostrando os aspectos do pecado, seja de adultério, mentiras, entre outras coisas, bem como também a idolatria por causa do amor ao dinheiro. Assim também o Senhor Jesus vai demonstrar a respeito da vida religiosa, no aspecto de entregar esmolas ou dar ofertas, bem como também da vida de oração, de jejum, entre outras circunstâncias. A suma de todo o capítulo 5, 6 e 7 a respeito do Sermão do Monte é apresentar, tanto aos judeus e como à igreja, a incapacidade do homem em guardar a lei de Deus e pela lei de Deus ser justificado. Portanto, ao lermos Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós somos levados a perceber a nossa incapacidade de viver uma vida santa e cumprir todos os mandamentos de Deus para nos justificar para a salvação. Isso conclui que a nossa necessidade de um mediador, a nossa necessidade de alguém que de fato cumpra todas as coisas. E ele mesmo diz que ele cumpre toda a lei. Ele diz: eu vou cumprir toda, não vou tirar nenhum ponto, nenhum tio, nada. Tudo através de mim será cumprido. E graças a Cristo Jesus, Ele, o perfeito Adão, que cumpriu toda a lei, nós somos justificados. Nós vamos voltar para o texto, porque esse texto é algo um tanto quanto estranho. Porque como ser feliz enquanto se chora? Talvez firmados numa promessa, porque no final do versículo número 4, o texto nos diz que serão consolados, num aspecto de uma certeza de consolo. Mas a pergunta é: como então ser feliz? E a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos aqui, em primeiro lugar, está relacionado com o que é de fato a verdadeira
felicidade. Jesus aqui vai nos ensinar algo muito específico sobre a felicidade. Se você olhar o texto, ele já começa dizendo bem-aventurado. E você, de maneira simplista, assim como eu, sem entender muito, sem pesquisar muito, você vai chegar a uma conclusão de que bem-aventurado é uma pessoa extremamente feliz, alegre, contente em todas as coisas. Portanto, bem-aventurado aparentemente parece que é um estado, um momento de extrema felicidade. Alguém tomado de profundo constrangimento, de profunda alegria, e isso denota então ser uma pessoa extremamente feliz. Ele é alegre em todas as coisas. E portanto, o que Jesus está dizendo aqui, talvez em primeiro lugar, de maneira muito simples, ele está falando de um sentimento de felicidade. Mas se nós estudarmos a palavra bem-aventurado, o Senhor Jesus aqui não está falando de um sentimento de felicidade. Como há alguns momentos você se sente feliz e outro você se sente triste. Este não é o conceito de bem-aventurança dentro do Sermão do Monte. O conceito de bem-aventurança dentro do Sermão do Monte é ter uma vida aprovada por Deus. Não tem a ver com felicidades momentâneas ou corriqueiras da vida, mas tem a ver com uma felicidade eterna, numa comunhão plena com o Senhor Deus, pelo qual você se sente aprovado por Ele. Você se sente amado por Ele, você se sente protegido por Ele, você se sente amparado por Ele. Portanto, bem-aventurança aqui não é um sentimento, não é um momento de felicidade, mas sim uma união completa com Cristo, com o Senhor Deus, a ponto de que as circunstâncias que estão ao seu redor jamais tiram de você a sua bem-aventurança. Porque a sua felicidade não está contida nas coisas do presente, mas a sua felicidade está contida e assegurada naquilo que está no porvir. Mas talvez você pode pensar, então pastor, eu vou ser só feliz na eternidade? Não, nós acabamos de ler Tiago, Paulo, poderemos ler o livro de Atos também, que nos mostra cristãos, embora sendo perseguidos, alegres. Por quê? Porque a sua felicidade não está nas coisas, a sua felicidade, a sua bem-aventurança está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Embora muitas pessoas e muitas filosofias tentam dizer para nós aonde nós podemos encontrar a felicidade. E muitos procuram a verdadeira felicidade. Quem aqui não acorda desejando ser feliz no seu dia? Ou você acorda e fala assim, Senhor, que em nome de Jesus, hoje eu posso topar o meu dedo mindinho na porta da cozinha. Você ora assim? Quem já bateu o dedo mindinho na porta da cozinha sabe que é uma dor deliciosa, que você fica sentindo ela um tempão, dói até o olho, de tão gostoso que é a dor no dedo mindinho. Você não acorda assim. Você acorda dizendo, Deus, que esse dia seja um dia feliz. E portanto, você e eu foi ensinado a buscar a felicidade, a tão sonhada felicidade para todo sempre. E por causa disso, muitas pessoas buscam felicidade em muitos lugares. Não é à toa que nós temos tantas festas. Não é à toa que nós temos tantas bebidas diferentes. Não é à toa que tenha tantas drogas diferentes. Não é à toa que tenha tantos entretenimentos diferentes. Não é à toa que nós temos tantos locais diferentes, ou até mesmo buscas de prazeres diferentes. Porque pessoas entendem que a felicidade se encontra nisso. Se encontram em festejar, em participar das grandes festas. Se encontram em ter um final de semana rodeado de amigos, com várias caixas de cervejas ou outras bebidas, e então se alegrar com aquilo. Passar o final de semana inteira, todo mundo espera isso, né? Algumas pessoas esperam. Custa chegar a sexta-feira, e aí é um slogan que, infelizmente, muitos crentes, infelizmente, tomam para si, dizendo, sextou, como se fosse a libertação de um cativeiro, e agora você tem toda a liberdade de beber à vontade, ser feliz à vontade. Muitos buscam prazer ou alegria no prazer carnal, na sexualidade.
Mas sabe qual é a frustração? A frustração é que essa alegria nunca chega. Eu não quero dizer que nesses locais e nisso você não vai encontrar alegria. Você vai encontrar. Você vai rir. Você vai contar histórias. Você vai poder sonhar algumas coisas. Mas o seu coração ainda não encontrará a felicidade. E sabe quem me diz isso? Não é nenhum pastor. Quem me diz isso é Salomão. Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo número 2, no versículo número 1 até o versículo número 11, ele diz o seguinte: olha, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou buscar a felicidade, eu vou tentar ser feliz, e eu vou buscar a felicidade em muitas coisas. Aonde? Primeiro, eu vou buscar a felicidade no entretenimento, vou me dar a oportunidade de rir das coisas. E ele começa a rir de tudo, e ele diz assim: no entretenimento não tem felicidade, você tem alegria, mas não tem felicidade. Não, então quer saber uma coisa? Eu vou me dar em ao vinho. Agora eu vou beber, contudo guardando a minha consciência, para ver se eu consigo achar a felicidade. Ele diz: não, agora quer saber? Um homem feliz é um homem que trabalha. Porque no seu trabalho ele tem muitas posses, ele começa a realizar os seus sonhos. Então, eu vou construir casas, eu vou fazer açudes, eu vou fazer todas as coisas. Aí então eu vou ser feliz. Ele constrói tudo, ele constrói pomares, ele faz coisas maravilhosas, que para os nossos olhos hoje é algo talvez até impossível de ser criado. Mas ele diz: ali também não está a felicidade. Não quer saber uma coisa? Eu vou ter tudo o que eu quero. Eu quero todo o dinheiro do mundo. Vou ser rico. Vou ter todas as posses. Ele foi um homem, ou o rei mais rico de Israel. Ele chega à sua conclusão de que também no dinheiro não tinha felicidade. Você quer saber uma coisa? Eu sei onde tem a felicidade. A felicidade do homem é mulher. Eu vou ter mulher. Vou ter mulheres de mulheres, a delícia dos homens. E ele teve muitas mulheres. Talvez se ele tivesse uma só, ele poderia encontrar um pouquinho da felicidade. Porque 1000, uma já dá trabalho. 1000 então. Mas ele resolve, ele diz assim: nem nisso eu encontrei felicidade. Sabe o que eu encontrei? Que a minha vida nesse tempo foi inútil. E correr atrás do vento. E nisso não há proveito algum. A conclusão de Salomão é que a vida buscando seus prazeres carnais, seus desejos nessa terra, ele não encontra felicidade. A sua conclusão é: teme a Deus, sirvam, ali está a felicidade. O que Cristo nos leva a entender é que a felicidade não está naquilo que nós podemos possuir como bens materiais, ou podemos satisfazer os desejos da nossa carne e do nosso olho, mas a felicidade se encontra nele, e somente nele. E eu não quero dizer para você aqui que estar com Cristo é ter sempre uma vida alegre. Eu vou estar mentindo para você, porque é mentira. Você não vai ter sempre uma vida alegre, mas você vai ter uma vida feliz. Alegria é diferente de felicidade. Porque a felicidade é algo que você mantém, não por mediante as coisas que você conquista, mas mediante aquilo que foi conquistado para você na cruz do Calvário. Que nada lhe retira, que é a sua salvação. Portanto, não é porque nós somos servos de Cristo que nós seremos eternamente ou viveremos uma vida alegre. Não. Nós poderemos passar grandes tribulações servindo a Cristo Jesus. Só que a conclusão das nossas tribulações será alegria, motivo de gozo, de prazer, porque passamos todas as tribulações diante dos olhos de Cristo. Mas há um segundo aspecto dentro desse texto, uma segunda palavra que nos chama a atenção, e Cristo nos chama e nos leva ao aspecto de chorar. Ele diz: bem-aventurados os que choram. Ora, como ser feliz enquanto se derrama lágrimas? Como ser feliz enquanto se chora? A palavra choro aqui é como se fosse uma profunda lamentação, como se fosse um choro
não um choro apenas de derramar algumas lágrimas, mas é um choro copioso, é um choro angustiante, é um choro que sai de dentro da alma, pelo qual não se consegue contê-lo. É um choro que você não encontra consolo em nada, você apenas chora. Como ser feliz nesse choro? Mas esse choro não está envolvido em apenas lamentar e chorar por coisas perdidas, porque por muitas vezes nós podemos chorar assim. Por muitas vezes nós choramos porque perdemos pessoas que amamos. E como é difícil ser consolado quando perdemos pessoas que amamos. Passamos um tempo refletindo e às vezes anos refletindo sobre aquilo. E nos tocamos muitas vezes apenas em pensar, fechamos os nossos olhos a imaginar aquela pessoa que amamos, as lágrimas começam a correr no nosso rosto. Ou então choramos quando nossos filhos adoecem, eles não passam nas provas que eles tanto desejam, não conquistam as suas glórias que tanto almejam, nós choramos com eles. Mas o choro aqui não é isso. O choro aqui não é de algo que se perde, mas o choro aqui é de algo que se faz. O choro aqui está envolvido em uma ação de olhar para dentro de si e de entender que você é pecador. É um choro por causa do pecado. É um choro por causa dos erros. É um choro de arrependimento, mas também é um choro não apenas para a sua vida, mas também pela vida da humanidade. O que Cristo chama para que nós possamos ser bem-aventurados é o fato de entendermos quem nós somos como pecadores, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que nós cometemos contra Ele, e então, em arrependimento, choramos diante do Senhor e lamentamos o pecado que cometemos diante dos seus olhos, quer sejam por palavras, quer sejam por ações, quer sejam por omissões. Mas a minha pergunta que eu olho para esse texto é: quantas vezes, por exemplo, esse ano, essa semana, você chorou diante de Deus pelo seu pecado? Ou fez assim como eu, por muitas vezes, em minhas orações: Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, mas eu não me arrependi verdadeiramente de nenhum deles. Como ser consolado por Deus diante do pecado e ser bem-aventurado, se eu não confesso, se não me arrependo, se não digo: Deus, como eu entristeci o seu coração, como eu estou arrependido de ter feito isso com o Senhor. Afirmamos sempre de que Deus Ele é amoroso, que Ele nos perdoa, que Ele nos atende, que Ele nos escuta, conforme lemos no Salmo de número 138, mas esquecemos de que nós devemos viver uma vida arrependida, de chorar pelo pecado que nós cometemos contra o Senhor Deus, de fato de rasgar o nosso coração diante dEle e dizer: Senhor, eu me achego do Senhor humilhado, envergonhado, porque eu sou pecador, e sirvo ao Senhor, e ainda digo que sirvo ao Senhor. Eu faço ações tão esdrúxulas, e ainda tenho uma desculpa, cara de pau, de chegar diante do Senhor e viver uma vida aparentemente santa. Quantas vezes você chorou pelo seu pecado? E nós queremos ser consolados por Deus, mas sem arrependimento verdadeiro não há consolo. Ao mesmo tempo que esse choro não está relacionado apenas para si, mas é um choro que olha para a humanidade e diz: Senhor, em nome de Jesus, venha, tenha misericórdia do que está acontecendo no mundo, tenha misericórdia do pecado, Senhor, aplaca o pecado, traz paz, traz graça e misericórdia. Eu sei que você e eu temos sido bombardeados todos os dias das informações que estão acontecendo na faixa de Gaza. Todos os dias, um escândalo após outro. Na sexta-feira, nosso irmão presbítero Diego, depois da reunião de oração, ele compartilhou que um soldado ou uma pessoa que estava ajudando em Israel, e isso é muito ruim, até mesmo de dizer triste, encontrou um bebê dentro de um forno que o exército de Hamas assou essa criança.
Isso nos assusta de maneira tão profunda. E desculpe, ainda tem gente que defende, que fala que é uma luta justa. Vai lá lutar com eles então. Mas a gente olha para isso, e quantas vezes você chorou por essa situação? Quantas vezes você olhou e falou: Deus, eu moro num país tão bom, que as guerras que nós temos são guerras de facções que acontecem no Rio de Janeiro, São Paulo, em Carmo do Paranaíba é tão tranquilo. Mas existem pessoas agora nesse instante, mães, pais, desesperados porque os seus filhos estão sendo mortos. Pessoas que querem fugir do Hamas, mas não podem, estão aprisionados. E as notícias que chegam todos os dias são notícias extremamente tristes. Quando chega diante de você uma notícia tão triste dessa, você para, reflete e diz: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse povo. Converta o coração deles. Mostra a tua graça para eles. Envia paz sobre Jerusalém. Traga paz sobre o nosso povo. Traga paz sobre o Brasil. Traga paz sobre Israel. Traga paz sobre o mundo. Ou simplesmente fazemos como fazemos com o nosso celular, viramos a página como se fosse uma pequena história que não tem nada a ver conosco. O Senhor Jesus nos chama a chorar para ter compaixão daqueles que sofrem. Chorar por aqueles que estão em sofrimento. Chorar por aqueles que não têm alento. Para que através do nosso choro nós também possamos nos compadecer dele. E quando fazemos isso, há uma promessa no texto. Quando de fato nós choramos verdadeiramente arrependidos, quando entendemos que a nossa alegria não é mediante as coisas, mas mediante a graça do Senhor, o versículo número 4 nos diz: então nós seremos consolados. A palavra consolo não é simplesmente trazer refrigério. A palavra consolo é como se fosse ser carregado, colocado no colo, ser amparado, estado ao lado. O que Jesus fala para os seus discípulos e para aqueles que estão ouvindo e para a sua igreja e para mim e para você é: diante do consolo de Deus, nós não somos consolados de longe. Deus não apenas diz assim: olha, estou preocupado com você, vai em paz, segue à vontade. Não, o Senhor Jesus senta-se ao lado. E por muitas vezes Ele nos carrega, Ele nos segura pela sua mão, e Ele mesmo presente nos consola. Não apenas porque Ele prometeu derramar o seu Santo Espírito e o fez como consolador, mas como também aquele que diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É certo que o mundo precisa de consolo e esperança. É certo que eu e você também precisamos de consolo e esperança. E nós só podemos achar consolo e esperança em Jesus Cristo. Você pode rodar o mundo, você pode ir em qualquer outro lugar. Se você não estiver conectado com Cristo, você não vai receber o consolo dele. Mas se você estiver conectado com Cristo, você será um bem-aventurado. Você será mais feliz do que todos os homens. Mesmo passando por momentos de tribulações, mesmo enfrentando momentos de tristeza, porque o consolo, ele vem para aqueles que amam a Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar a Deus pelo seu coração. Eu quero interceder diante de Deus por você. Assim como nós fizemos no início do culto, e você orou, arrependendo do seu pecado,
Nós iremos fazer isso mais uma vez. Mas também nós iremos orar por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam de consolo. E talvez você seja uma dessas pessoas hoje, em que o seu coração está tão angustiado, que você já perdeu as esperanças, a alegria em todas as coisas. Eu quero dizer para você hoje, Jesus quer derramar sobre a sua vida consolo. Ele quer derramar sobre o seu coração esperança. Ele quer derramar sobre você alegria, não momentânea, mas uma alegria plena, felicidade completa. E o que você precisa fazer é simplesmente se render a Ele e dizer: Senhor, toma minha vida. Senhor, eu estou aqui. Consola-me. Traga a sua paz sobre o meu coração. E me perdoe dos meus pecados. E eu confesso que o Senhor é o Deus da minha vida. E imediatamente nós somos consolados por Deus.